Desenvolvimento das ideias pedagógicas laicas, ecletismo, liberalismo e positivismo, do livro História das Ideias Pedagógicas no Brasil, de Dermeval Saviani, autores associados, 2021. Minha gente, no programa de hoje e no próximo, apresentei-lhes com uma resenha especial do capítulo 6 deste livro. O capítulo se intitula Desenvolvimento das Ideias Pedagógicas Laicas, Ecletismo, Liberalismo e Positivismo. E o livro é esse clássico do Dermeval Saviani, História das Ideias Pedagógicas no Brasil, publicado pela Autores Associados, que foi prêmio Jabuti de 2008. Essa edição saiu em 2021 e contém a bagatela de quase 500 páginas, para ser preciso, 490 páginas. Eu abordarei apenas os 5 primeiros tópicos desse capítulo. São 14 tópicos, eu vou abordar apenas os 5 primeiros, e aí vocês vão ter uma noção da dimensão, não só da extensão, mas também da densidade desse capítulo. Para contextualizar o cenário que vai descrever, Saviani volta ao século XVII, que foi o período do acentuado avanço da chamada máquina mercante inglesa. Mas ora, o que isso tem a ver com a história das ideias pedagógicas brasileiras? Tudo, minha gente, tudo. Se não percebermos os nossos antecedentes, jamais entenderemos os sucedentes. Principalmente no que se refere às ideias pedagógicas laicas, seus flertes e também os seus relacionamentos sérios com o ecletismo, com o liberalismo e com o positivismo, cujas muitas das suas consequências a educação pública brasileira paga até hoje. Antes de entrar na obra, eu quero falar brevemente do Caetano Veloso. Ora, dirão, o professor Simão está variando? Faz sentido enfiar Caetano Veloso nisso? Ora, pois, eu vos direi. Sim, estou variando faz tempo, mas restam algumas nódoas de razão. É que esse divino e maravilhoso poeta baiano compôs uma música em 1976, no disco Transa, um bolachão de capa vermelha muito bonito, que foi a época do seu exílio em Londres, Inglaterra. Vão aí percebendo as conexões. Sobre um poema de outro poeta baiano, o Gregório de Matos, poeta barroco, Boca do Inferno, um dos maiores poetas do período colonial, cuja veia crítica e mordaz, com seus poemas satíricos que ironizavam figuras políticas, a corrupção da igreja e os costumes da sociedade da época, lhe presenteou esta belíssima alcunha, Boca do Inferno. Bem, a canção do Caetano se chama Triste Bahia. E lá pelas tantas ele vocifera: a ti tocou-te a máquina mercante, que em tua larga barra tem entrado. A mim vem me trocando e tem trocado, tanto negócio e tanto negociante. Isso cantado é bonito. Busquem na web a canção Triste Bahia. Eu me arrepio até hoje quando eu a ouço. Eu era um jovenzinho quando conheci esse disco, era um bolachão. E a canção, e durante essa canção eu me perguntava o que raios era essa máquina mercante que o Caetano tanto falava. Levei tempo, mas um dia decifrei o código velosiano endereçado ao governo militar. E o estado de coisas que aquele asqueroso capítulo da nossa história produzia. Muito bem. Agora, voltando. A máquina mercante inglesa se refere ao poderoso sistema comercial de navegação, ingleses, claro, entre os séculos XVII e século XIX. Era o auge do mercantilismo e do imperialismo britânico. Esse sistema, máquina mercante, tinha como objetivo consolidar a Inglaterra como uma potência comercial e naval, garantindo seu domínio
no comércio global e a exportação e importação de produtos de suas colônias, sobretudo. Algumas características da máquina mercante, podemos citar a criação de companhias comerciais. A Inglaterra criou várias companhias monopolistas para explorar e controlar o comércio com diferentes partes do mundo. Entre as mais conhecidas está a famosérrima, quem nunca estudou, sobre a Companhia das Índias Orientais, que dominava o comércio com o Sudeste Asiático e a Índia. Uma segunda característica bem proeminente é a expansão colonial. Essa tal máquina mercante dependia fortemente das colônias, que forneciam matéria-prima, como o algodão, o tabaco, o açúcar e o chá, e, por sua vez, em contrapartida disso, consumiam os produtos ingleses. Durante os séculos 17 e 18, o Império Britânico expandiu suas colônias por diversas regiões do mundo, não fazendo outra coisa senão consolidar sua posição como uma potência mundial. Algumas das principais colônias desse período, só para você tomar nota e ter a noção dessa dimensão, desse poderio, estavam, por exemplo, nos continentes, na América do Norte. Na América do Norte haviam 13 colônias. Essas 13 colônias seriam o futuro território dos Estados Unidos. Essas 13 colônias se tornaram independentes. No século XVIII, declararam independência e levaram à criação dos Estados Unidos da América. O Caribe, a África, a Ásia, a Oceania e até a América do Sul, Guiana Inglesa. Essas colônias desempenharam papéis centrais no desenvolvimento econômico e estratégico da Grã-Bretanha, fornecendo matérias-primas, mercados para produtos manufaturados e, em muitíssimos casos, sendo pontos focais no tráfico de escravizados. A Revolução Industrial, no final do 18, catapultou de forma sem precedentes a máquina mercante. A produção em massa de mercadorias, como tecidos de algodão, metalurgia e outras manufaturas, levou ao aumento ainda maior da exportação e ao crescimento do comércio global. Em resumo, a máquina mercante inglesa foi uma combinação de marinha forte, companhias monopolistas, colônias altamente produtivas, uma legislação favorável a esse tipo de comércio e uma economia, agora industrial, em emergência. Então, minha gente, esse sistema foi fundamental para o estabelecimento da Inglaterra como uma das maiores potências econômicas e coloniais do planeta entre os séculos XVIII e século XIX. Percebam, a gente já está chegando aí na contemporaneidade que o Saviani vai tratar nesse livro. Mas aí, ainda você deve estar se perguntando, onde esse professor maluco quer chegar? Quais são as conexões dessa história com o desenvolvimento das ideias pedagógicas laicas no Brasil? Confesse, você pensou sim. Mas, minha gente, aqui vai a chave da história. A máquina mercante inglesa, ao promover o liberalismo econômico, mundo afora, também disseminou ideias que favoreceram movimentos de modernização das instituições, dentre elas a educação. Então isso abriu espaço para o ecletismo, para o liberalismo e para o positivismo cotejarem um sistema educacional brasileiro laico, orientado pela ciência, pelo progresso e pela cidadania, em uma oposição bastante clara à influência exclusiva da Igreja Católica naquele período. Então percebam, a vinculação entre a máquina mercante inglesa e o desenvolvimento das ideias pedagógicas laicas no Brasil vai se inserir num contexto histórico de mudanças econômicas, políticas, culturais ocorridas
no século XIX, período em que o Brasil vivia a transição entre uma sociedade agrária escravocrata para uma economia capitalista influenciada pelas ideias liberais e positivistas. Então, feito este panorama, é que nós agora vamos entrar no capítulo 6 desta obra. E porque é nesse contexto que Saviani aborda a transição das ideias pedagógicas no Brasil durante o século XIX, que foi um período marcado pelo crescente afastamento da pedagogia de domínio exclusivo da religião, abrindo espaço para correntes filosóficas laicas que passaram a influenciar o pensamento educacional. Então, vamos decompor os termos do título deste capítulo. Primeiro, laico. Laico tem sua origem no latim laicus, que por sua vez vem do grego laikos, que significa do povo. Inicialmente o termo era usado para se referir a uma pessoa comum, que não pertencia ao clero, ou seja, alguém que não tinha funções religiosas dentro de uma instituição religiosa. Com o tempo, essa expressão foi evoluindo para significar algo ou alguém não religioso. Muito bem. Ecletismo. Na filosofia, ecletismo é a prática de mesclar ideias ou doutrinas de diferentes escolas de pensamento sem se deixar prender estritamente, exclusivamente a uma delas. O ecletismo, embora promova a diversidade, é também criticado pela falta de profundidade, que há de se esperar. A crítica é que a mistura de ideias pode levar a uma abordagem superficializada, onde se escolhem elementos de várias fontes sem um entendimento, sobretudo profundo, de cada uma delas. O terceiro termo é o liberalismo, que é uma filosofia, sobretudo política e também econômica, que defende a liberdade, liberalismo, a liberdade individual, a igualdade perante a lei e a limitação do poder do Estado. São esses três princípios clássicos do liberalismo. E aí inclui, naturalmente, a defesa dos direitos civis, a proteção da propriedade privada, a livre iniciativa, o livre mercado. E no liberalismo, o Estado deve intervir o mínimo na vida das pessoas, permitindo que estas pessoas, os cidadãos e cidadãs, exerçam sua autonomia e tomem suas próprias decisões. Agora veja, né? As determinações sociais não são consideradas aí, não é isso? Tanto na esfera pessoal quanto na econômica. As pessoas devem ter liberdade de escolher como viver suas vidas. Ou seja, longe daquilo que o marxismo vai nos advertir da realidade material objetiva, né? Então, nesse sentido, para essa doutrina, todos nós, todos os cidadãos, são iguais perante as leis. Mas todos nós sabemos, naquela clássico aforisma, de que há alguns mais iguais do que os outros. A proteção do direito à propriedade privada, que é considerada fundamental para a realização da tal da liberdade econômica, e assim por diante, né, gente? Essas características do liberalismo clássico. O liberalismo ele vai surgir como uma forma de ruptura ao absolutismo e aos privilégios aristocráticos da Europa, especialmente ali entre os séculos 17 e 18. E quem semeou esse princípio filosófico foi especialmente o John Locke, inglês, o Adam Smith e Montesquieu, que defendiam a separação dos poderes, a soberania do povo e a livre iniciativa econômica. Então, em resumo, o liberalismo defende a primazia da liberdade, seja ela política, econômica ou social, com foco na autonomia individual e no mercado, como
o melhor regulador da economia, ou seja, o mercado se autorregula. Presta atenção nisso. Mas a gente precisa dar um pulo e entender que o liberalismo ele vai parir uma cobra de 7 cabeças chamado neoliberalismo, já no final do século XX, e que defende a ampliação da economia de mercado, ainda mais a diminuição da intervenção estatal, o tal do Estado mínimo, ou Estado mínimo do mínimo do mínimo, e a concorrência, a livre concorrência, mas de qualquer forma o neoliberalismo ele sobretudo promove as adaptações às novas realidades econômicas e políticas do século XX. Então, podemos destacar como as características centrais do neoliberalismo a redução ainda mais das regulações governamentais sobre a economia, sobre o mercado. Daí a gente entende também aqui no Brasil porque as agências reguladoras regulam a favor, naturalmente, do mercado, não é isso? E o objetivo seria nobre, seria de aumentar a eficiência e a competitividade. A gente vê claramente que isso não dá certo. 2. A transferência de empresas para a iniciativa privada, ou seja, a privatização, como nós vivemos muito isso no nosso país. E porque se acreditava que as empresas privadas seriam mais eficientes do que as empresas públicas. E isso tem sido provado que não é uma verdade absoluta, mas não é uma verdade. O neoliberalismo vai ganhar forças, minha gente, na década de 1970 a 1980. Nessa década de 70, 80, no mundo afora, sobretudo como uma resposta às crises econômicas e mundiais, né, e o aumento da inflação em diversos lugares do mundo. Governos na época como o da Margaret Thatcher na Inglaterra e do Ronald Reagan nos Estados Unidos foram os grandes defensores dessas ideias, duas potências mundiais. Muito bem. O neoliberalismo, então, o que é que ele traz com ele? Aumenta a desigualdade social, precariza o trabalho e, obviamente, reduz o acesso a serviços essenciais, já que o foco está no livre mercado. E isso favorece apenas as grandes empresas, o grande mercado, e a concentração de riqueza. Além disso, a redução do papel do Estado em áreas sensíveis como saúde e educação deixa as populações mais vulneráveis sem socorro, sem suporte adequado. Em resumo, para a gente seguir, o neoliberalismo é uma doutrina que busca aplicar políticas de livre mercado, desregulação e privatização para aumentar a eficiência da máquina econômica, talvez a nova máquina mercante, mas que enfrenta, obviamente, resistência e precisa enfrentar resistência. Nós somos a educação, essa uma das vias de resistência, pelo impacto social que ele provoca, pelo péssimo impacto social, destrutivo impacto social e o aumento das desigualdades. O quarto termo que o Sabiani traz nesse título e último é o positivismo. Então vamos lá. O positivismo é uma corrente filosófica desenvolvida no XIX, baseada na ideia de que o conhecimento verdadeiro só pode ser obtido por meio de métodos científicos rigorosos e de observações empíricas. Como todo mundo sabe, o principal fundador do positivismo foi o francês Auguste Comte, o Comte, que propôs uma visão de mundo centrada na ciência como a única forma de entender e a única forma de melhorar a sociedade. O positivismo afirma que o conhecimento deve ser baseado em fatos observáveis e verificáveis. Isto é, tudo aquilo que não pode ser medido ou experimentado empiricamente não é considerado conhecimento científico válido. Por isso, rejeita explicações metafísicas ou abstratas sobre a realidade. Vai propor que as ciências sociais, como por exemplo a sociologia e a economia,
devem adotar os mesmos métodos rigorosos e objetivos das ciências naturais, como a física, a química e a biologia. O filósofo Comte, inclusive, é considerado o criador da sociologia, que ele via como a ciência positiva, positivismo, a ciência positiva da sociedade. Agora, veja se você sabia essa. O lema Ordem e Progresso, inscrito na bandeira brasileira, foi inspirado no positivismo. O positivismo acreditava que a ordem social era fundamental para alcançar o progresso humano e que o progresso só poderia ser obtido por meio da ciência. Então tá lá, ordem e progresso. Embora o positivismo tenha sido muito influente também, óbvio, foi alvo e ainda é, porque ele não morreu, de muitas críticas, especialmente no século XX, de filósofos como Karl Popper, que argumentou que a ciência não pode garantir verdades absolutas e que a observação pura não é suficiente para o avanço de qualquer conhecimento que queira ser científico. O positivismo também foi criticado por sua rejeição da metafísica, do subjetivo e, sobretudo, das emoções humanas, como aspectos importantes do conhecimento. Em suma, o positivismo é uma filosofia que exalta o método científico como a única fonte válida de conhecimento, rejeitando explicações não baseadas em provas empíricas e acreditando que a ciência pode levar ao progresso da sociedade. Aqui, neste capítulo 6, Saviani situa-nos deste contexto histórico em um Brasil que, após a independência, em 1822, e a posterior promulgação da Constituição em 1824, começa a experimentar uma maior abertura para a pluralidade de ideias. As concepções laicas sobre educação surgem em meio a transformações sociais e políticas, como as influências do neoliberalismo, do ecletismo e, um pouco mais tarde, do positivismo, refletindo essa tentativa da construção de um sistema educacional que atendesse às novas demandas daquela sociedade brasileira. Saviani, então, vai iniciar essa discussão com o ecletismo, conforme eu contextualizei. Então, no Brasil, o ecletismo ele foi amplamente aceito, especialmente pela elite pensante da época, que via nesta forma, no ecletismo, uma forma de temperar, mediar o embate entre o pensamento tradicional religioso e as ideias modernas. O ecletismo possibilitou a inserção de ideias pedagógicas mais pragmáticas, sem romper completamente com o passado católico. O liberalismo pedagógico aparece aí como uma força ideológica que buscava promover a liberdade individual e a igualdade de oportunidades, ideais que passaram a influenciar fortemente a educação pública. As reformas educacionais propostas pelos liberais enfatizavam a necessidade de uma escola voltada para a formação de cidadãos livres, em oposição ao caráter elitista e controlado pela igreja, que dominava até então. Saviani destaca que o liberalismo, ainda que ideologicamente voltado à liberdade e à democracia, acabou sendo implementado de uma forma muito precária, de uma forma muito limitada no Brasil, restringindo-se a alguns setores da sociedade. O positivismo, introduzido no Brasil por personalidades como um cara chamado Benjamin Constant, quem nunca ouviu falar de Benjamin Constant, que aí o seu nome batiza praças, ruas, né, Brasil afora. Esse cara exerceu uma forte influência na segunda metade do século XIX. O positivismo, com seu foco na ciência e na ordem, propunha
uma educação voltada para o desenvolvimento do racional, da racionalidade e do progresso social, promovendo uma ideia de que a educação deveria ser estruturada de forma científica, preparando os cidadãos para contribuir com o avanço da sociedade. Em suma, até aqui, Dermeval Saviani explora como as ideias pedagógicas laicas no Brasil, influenciada por movimentos como o ecletismo, o liberalismo e o positivismo, se desenvolveram durante o século XIX. Essas correntes filosóficas surgiram em um contexto de mudanças sociais e políticas, impulsionadas por transformações econômicas globais, como a máquina mercante inglesa. Então percebam como tudo está conectado. Sabiani analisa também como esses movimentos todos ajudaram a afastar a educação brasileira da influência exclusiva da Igreja Católica, promovendo uma visão mais científica, mais progressista e voltada para a formação de cidadãos livres. No entanto, ele também destaca as limitações dessa implementação, que não alcançou todos os segmentos da sociedade brasileira. Então, minha gente, eu espero que até aqui esta conversa tenha sido útil para você. E eu já lhe convido para não perder o segundo e último episódio. Então, se possível, deixe sua opinião nos comentários e já compartilhe nas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. E se você ainda não deu o seu joinha, está em tempo. Eu estou aqui esperando por ele. E caso ainda não seja inscrito, inscreva-se para que eu possa continuar trazendo mais informações e cultura de qualidade para você. Conheça também as minhas obras, as minhas palestras, os meus encontros no meu site simãodemiranda.com.br. E, por favor, acompanhe o meu perfil no Instagram, @simãodemiranda. E sigamos esperançando e desejando vida longa a Saviani.